Olá pessoal, boa noite. Doutor Lino, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem no lar de vocês, nesses momentos de final de pandemia, mas que nós estamos trazendo para vocês diversas informações, sempre todas as quintas, a partir das 19 horas, sempre trazendo um convidado para debater sobre o SUS, sobre saúde, sobre a importância do profissional na saúde pública. Porque, como eu digo para vocês, o SUS é o melhor plano de saúde do mundo. E ninguém pode dizer que nunca usou o SUS, porque todos nós usamos, já usamos e usaremos. O Rodrigo não é mais o professor Rodrigo, professor de Educação Física. Ele é o Rodrigo, profissional de Educação Física, porque ele trabalha também no magistério e agora também na saúde pública. É uma proposta minha trazer os profissionais de Educação Física para o serviço público, para os postos de saúde, funcionar com apoio para a reabilitação. Então, a nossa proposta é cardiologista em todos os postos de saúde, fisioterapeuta e o profissional de educação física. O profissional de educação física, a proposta é ele trabalhar na reabilitação fisiomotora, pacientes com lesões musculares, pacientes com lesões ósseas, AVCs, doenças cardiovasculares, paciente que submeteu a cirurgia cardíaca, paciente que submeteu a angioplastia, a cirurgia de safena, ou de safena. Então, o Rodrigo também trabalha com reabilitação de idosos. Hoje ele vai falar alguma coisa sobre a reabilitação de idosos, a importância da reabilitação, da melhora afetiva e emocional do idoso. Então, com a palavra, o profissional Rodrigo Batista. Primeiramente, boa noite, doutor Lino. Obrigado pelo convite. É muito importante que nós, profissionais da área da educação física, sejam notados, como também profissionais da área da saúde. Em primeiro lugar, eu quero desejar a todos que estão assistindo uma boa noite, E eu sou o professor Rodrigo Batista, trabalho na área há 13 anos, praticamente trabalho com grupos da terceira idade, então ministro aulas coletivas com grupos da terceira idade, que em sua grande maioria, me espanta muito, 90% são mulheres. Eu costumo falar que a rapaziada foge um pouquinho dos exercícios físicos, Mas 90% das minhas turmas são formadas por senhoras e eu acho muito importante a gente abordar esse tema e principalmente esse tema dentro da atualidade, que é falar sobre a pandemia também, Então a gente vai dar uma pincelada sobre essa questão da pandemia, depois a gente vai para a área da saúde pública um pouquinho, enquanto eu atuei também em outros municípios, como em programas que vinham estruturar também junto o professor de educação física na área da saúde, ok? Vamos lá então. Bom, gente, antes de mais tudo, quem estiver assistindo conosco, eu peço para compartilhar essa live, É muito importante, eu acho que é um tema super interessante e quem desejar pode mandar suas perguntas também para a gente. Vai ser uma live um pouquinho mais descontraída, Tem alguns slides para a gente estar passando aqui para vocês. Então, no mês de maio, eu fiz uma pesquisa junto às minhas turmas da terceira idade, no qual eu fiz a seguinte pergunta: você tem se exercitado em casa durante a quarentena? E olha o espanto, somente 30% tem se exercitado em casa durante a pandemia. É uma porcentagem muito mínima, Você tem se exercitado em casa durante a quarentena? Esse já foi uma outra pesquisa feita dentro de um grupo de WhatsApp, junto com as minhas turmas, e 50% das minhas alunas disseram que sim, outros 50% que não. Então, elas eram pessoas ativas, veio a pandemia e elas pararam de se exercitar.
E quando você para de se exercitar, você piora o quadro, né, da sua saúde geral. Então, eu afirmo o seguinte: o idoso é a população que está sofrendo muito os aspectos físicos e psicológicos da pandemia nesta quarentena. Vocês vão ver lá na frente por quê. Um mês de quarentena piorou a saúde mental do idoso. Veja bem, aumentou em 40% os níveis de estresse agudo, ou seja, a pessoa está em casa, está estressada, está vendo aquelas mesmas notícias no noticiário maçante e acaba ficando estressado. Olha, 71% das pessoas que estão em casa, aumentaram os níveis de ansiedade. E 90% das pessoas, não, teve um aumento de 90% com relação aos quadros de depressão durante a pandemia. As pessoas que não pararam de se exercitar em casa, na quarentena, tiveram um maior fator de proteção, minimizando os sintomas de estresse agudo, ansiedade e depressão. Mudanças que ocorrem no corpo durante o envelhecimento. Tem as mudanças psicológicas, né, o maior nível de estresse, depressão. A pessoa que já tem a tendência, ela pode desenvolver um quadro depressivo. Mudanças antropométricas, ou seja, aquele ganho de peso, aumento da circunferência abdominal, consequentemente pode provocar doenças cardíacas, né? As doenças coronarianas, o desenvolvimento da obesidade. A aptidão física, ela tem um declínio dos níveis da aptidão física, ou seja, a pessoa ela perde o seu condicionamento físico, fica mais cansada, por exemplo, quando vai subir uma escada. Mudança neuromotora também, aí pode desencadear doenças, né? E aí as mudanças metabólicas, o desenvolvimento de doenças como hipertensão, diabetes, tudo isso pode ocorrer durante o processo de envelhecimento do ser humano. Antes da quarentena, o idoso ele tinha uma vida ativa. Por exemplo, as minhas alunas, antes da quarentena, iam todas as terças e quintas, eram encontros, né? Além de se exercitar, né? Fazia bem para a mente, ou seja, além de estar fazendo a aula prática, elas batiam papo com as amigas, riam, então elas tinham uma autoestima mais elevada. Uma socialização. Socialização é muito importante. E agora, os idosos em casa? Eles estão confinados, né? Quais são as consequências do idoso que está em casa confinado, sem se exercitar, sem manter uma interação social? Mais tempo sentado, menos exercício físico e um menor convívio social. Então essas foram as alterações psicológicas notadas com as pessoas que estão em casa durante esse isolamento social, durante a pandemia. É claro que vários grupos já voltaram à sua realidade, à sua vida normal, mas os idosos provavelmente vai ser o último grupo a voltar à normalidade, né? Eles têm que manter esse isolamento social. Próximo slide é consequências diretas na quarentena sobre os aspectos psicológicos com os idosos. Aumento do estresse, maiores sinais de ansiedade, maiores níveis de depressão, níveis de tédio, aumento do medo, aquela sensação de medo, ou seja, se eu sair para a rua eu vou pegar o Covid, eu posso piorar o meu quadro de saúde se ela já é uma idosa hipertensa ou diabética, então ela acaba adquirindo aquele medo de sair para a rua, né? Perda de memória, né? Perda de memória também. Rodrigo. Muito importante a gente abordar esses aspectos psicológicos que as pessoas ficam concentradas em casa, não podem sair, não podem receber as visitas de familiares, dos netinhos, e acabam desenvolvendo doenças psicossomáticas, né? Na próxima live, nós devemos trabalhar a ideia com a psicóloga, a doutora Adriana, que vai vir semana que vem, na questão do suicídio. Porque chega um ponto que o cara não aguenta ficar, ainda mais idoso, né? Sim. Fica muito tempo em casa, sem a socialização, né? Sem atividade física, sem ver os vizinhos, né? O idoso, tem idosos que são muito ativos, né? Praticamente vai na rua todos os dias para ir ao mercado, né? Para fazer, ou então uma caminhada, participar de um programa de exercício físico. Veio a pandemia, virou uma outra realidade. Agora o idoso tem que conviver em casa. Deve evitar ter o contato dos próprios familiares, das pessoas que ele mais ama na vida.
e aí pode desencadear essas doenças que vai ser abordada na próxima live, né? É um assunto bem importante. O próximo slide, então, nós vamos abordar um pouquinho das doenças cardiovasculares que podem ser desencadeadas, né? O isolamento social, ele causa um aumento do estresse, causando pico de pressão arterial, né? As pessoas acabam tendo casos de ansiedade, um nível de estresse elevado, e pode ter um pico de pressão arterial também. Consequentemente, pode vir a infartar em casa. E quando infarta em casa, será que quando a gente liga para o SUS, será que vem de maneira rápida? A pessoa está em casa sozinha, de repente, não tem nenhum familiar. Agora, você tocou bem nesse assunto, o caso do Rodrigo Rodrigues, né? Sim. Apresentador do Sport TV, ficou isolado em casa por Covid. Quando a mãe chegou em casa, o que aconteceu? Já estava em coma, foi para o hospital e tarde demais, acabou tendo uma trombose do seio cavernoso no cérebro e o tratamento de neurocirurgia não foi efetivo e ele acabou falecendo recentemente, né? Então, isso é uma coisa muito importante para vocês que ficam em casa, preocupado, com medo, o estresse aumenta realmente, pode levar a AVC, pode levar a infarto, então é muito importante estarem atentos e fazerem as perguntas de vocês, que a gente está respondendo hoje a nossa pergunta, a pergunta que for pertinente ao nosso tema de hoje aí. Legal. Enquanto o senhor falou do próprio Rodrigo Rodrigues, o próximo item aqui é o aumento do peso corporal, né, que provoca a obesidade, uma doença inflamatória, né? Então, tem muitas pessoas obesas que contraem o Covid e pode vir a óbito, né, devido à obesidade, ou então é obeso, hipertenso, diabético. Então, são maiores probabilidades, né? Então, o aumento do peso corporal, ele provoca uma maior resistência à insulina, também pode desenvolver um quadro de hipertensão arterial. Pode vir a desenvolver. O que acontece com o idoso que passa a maior parte da quarentena sentado? No caso do idoso sedentário, ele tem um aumento, ele pode vir a ter um aumento de 3 vezes mais da massa gorda, a gordura corporal, um aumento do percentual de gordura, né? E também tem a diminuição de 2 vezes mais da massa muscular. O idoso parou de se exercitar, de se movimentar, está em casa sentado, se tornou um idoso sedentário, então a pessoa só está comendo, bebendo, dormindo. Então ele vai ter um aumento do peso corpóreo, diminuição da massa magra, porque não está fazendo um exercício de força, de resistência muscular, e desencadeia, né? Tudo isso. Bom, gente, exercício físico é terapia, pelo seguinte motivo. Eu vou dar alguns exemplos. Você idoso, você provavelmente não pode sair de casa para não contrair o Covid. Bom, Rodrigo, eu moro em apartamento. Aproveita as escadas do seu prédio para subir e descer. Você está fazendo um exercício físico. Você está trabalhando a força muscular de membro inferior, além do seu condicionamento físico. Todo mundo tem uma cadeira em casa, não é? Então, ali sentar e levantar da cadeira já é um exemplo de um exercício físico. Então, é importante você, que mesmo esteja em casa, você manter a sua atividade física de forma regular. Então, é muito importante você ter em mente essa questão. Ah, Rodrigo, moro numa casa, tem um quintal. Melhor ainda, aproveita o teu quintal, faz algumas caminhadas diárias, fracionadas, faz 10 minutos pela manhã, 10 minutos no final da tarde. Assim, você está mantendo a sua atividade física em dia, melhorando a sua saúde e a sua qualidade de vida. Por isso que o exercício físico é uma terapia, e não só também para o corpo, como também para a mente. Porque ao fazer exercício físico, você tem uma melhora dos seus quadros da autoestima, da depressão, né? Um outro detalhe também muito importante, se você tem o seu professor de educação física que está dando aula online, aproveita essas aulas online também, é muito importante para a tua saúde. Ali você vai interagir, de repente ele está usando a plataforma do Zoom, que pode estar interagindo diretamente com o professor. Então, ele não aproveitando esse gancho aí, nós temos no nosso grupo
do WhatsApp, do Facebook, a professora Gilmara, Sim. dando aula online junto com seu esposo, aulas muito tops, muito legal mesmo, importante. Gilmara que está nos assistindo, um abraço, continue com esse trabalho maravilhoso. Você que considera um profissional da saúde, hoje não considera a educação física como o magistério, eu considero a educação física hoje como um profissional que pode atuar no magistério como na saúde. Estou sempre tocando isso, porque isso é uma ideia nossa, do nosso grupo, dos nossos amigos que estão sempre trazendo ideias boas. Quero também dizer a vocês, para brilhantar aqui a palestra do Rodrigo, hoje não é mais professor, porque não está na sala de aula, é o Rodrigo da saúde. O Rodrigo, ele tem a importância da pessoa muito tempo sentado com a perna dobrada vendo televisão. O idoso fica ali sentado vendo filme da Globo, aí passa outro negócio, fica ali 2, 3 horas. O que ele pode ter? Uma trombose. Isso aí, justamente. Na nossa área, por quê? Porque pelo menos a cada uma hora, de cada uma hora, você tira 10 minutos vendo televisão, fazendo a dorsoflexão dos pés, 5 minutinhos no pé direito, 5 minutinhos no pé esquerdo. Se você está vendo algum programa no YouTube, você vai lá, pausa. Se você está vendo lá em outro canal qualquer que você tem essa possibilidade de pausar o filme ou o documentário, você faz uma caminhada, volta, senta na cadeirinha lá, porque senão você pode pegar trombose em casa. Justamente, é o exercício da flexão plantar. Pode estar fazendo nessa posição ou então até na posição de pé. A pessoa apoia sobre a parede e faz não sei se está pegando completamente, uma flexão plantar. Ok aqui? Então, esse exercício a gente vai estar trabalhando o retorno venoso, né? Exatamente. Uma pessoa fica muito tempo sentada, então é muito importante manter alguns movimentos. Exercícios para o membro inferior, é muito bom também para a circulação, super importante mesmo. Uma pergunta? Tem pergunta? Tem, Boa noite, professor Rodrigo. Qual a sua ideia para uma integração entre o Sistema Único de Saúde e o profissional de educação física? Boa pergunta, né? A gente já estava conversando sobre essa questão. Eu posso dar um exemplo meu? Pode. Então, entre os anos de 2014 e 2015 aproximadamente, eu fui coordenador das academias de saúde lá do município de Mesquita. Então, naquela época, a gente contava com 17 academias da saúde. Todas as academias eram supervisionadas por um profissional de educação física, além de uma equipe multidisciplinar, também uma nutricionista para avaliação nutricional de todas as beneficiadas, que eram todos os usuários do SUS, além de uma fisioterapeuta e uma técnica de enfermagem. Ou seja, a aluna chegava para iniciar a atividade física, passava primeiramente por uma avaliação da aferição da pressão arterial, estando apta para atividade física, ela participava do programa proposto pelo professor de educação física. Aonde entra a nutricionista? Ela fazia as visitas, a gente rodava as academias, fazia as avaliações de IMC, para verificar. IMC é índice de massa corpórea, para ver se a pessoa está com peso normal, sobrepeso ou obesidade. Se teve uma verificação da pessoa com obesidade grau 1, grau 2, por exemplo, ela já era indicada para um tratamento nutricional. Então, é aquela dobradinha. Profissional de educação física, nutricionista, para uma vida melhor, vida mais saudável. Se fosse a questão também de uma fisioterapeuta, também nós indicávamos, nós encaminhávamos. Então, é super importante o profissional de educação física estar inserido no SUS. Então, é muito importante até a proposta do Dr. Lino, que ele está trabalhando essa proposta de inserir a nossa categoria. Isso aí. A gente pode trabalhar justamente como em outros municípios tem a própria clínica da família. O professor está inserido na clínica, então ele faz o atendimento para os usuários do SUS, que em sua grande maioria da população são hipertensos, diabéticos e cardiopatas.
com uma autorização médica, ele já está inserido no programa Saúde da Família e a partir daí ele passa a ser assistido por um profissional de educação física para a prática da educação física e, se for o caso, também por uma nutricionista. É muito importante esse trabalho. Sim, e o cardiologista, existe uma cadeia que nós temos a ideia, uma proposta da cadeia. Primeiro, o paciente passa pelo cardiologista na unidade de saúde. Esse paciente, se ele foi sanferectomizado, se ele fez uma angioplastia, se ele fez colocação de uma prótese valvar, se ele teve alguma lesão muscular ou óssea ou neurológica, ele vai para o fisioterapeuta. Do fisioterapeuta, ele vai para o professor de educação física, que ele vai trabalhar a performance humana desse cidadão. Aquele cidadão que fez a cirurgia, ele está fragilizado. A musculatura dele está atrofiada, nos braços, das pernas. Aquele cidadão tem que ser recuperado. A saúde humana vale muito, de qualquer pessoa. Não importa se tem 50, 40, 70, 80 anos. Todos têm que ser atendidos. O SUS é para todos, é universal. Para ricos, para pobres, para idosos, para crianças, para jovens. Você imagina, uma criança que se recupera de um câncer, radioterapia, quimioterapia, transplante de medula óssea, aquela criança está com perda de massa muscular, vai precisar do professor Rodrigo. Justamente. Então, não ache que você, ou seu filho, ou seu pai, nunca vai precisar, porque vai precisar sim. Então, nós temos que ter um complexo de recuperação humana, que é um avanço conceitual moderno que nós temos que implantar em todos os municípios do Brasil, inclusive São João de Meriti também. Então, você ter o professor, você gera mais emprego, você gera mais renda para o município, você gera mais saúde, você gera mais bem-estar. Um profissional que está ali há muitos anos, não sendo visto como um vetor de saúde, mas apenas um professor de basquete, de vôlei, de ping-pong, de futebol de salão. O outro conceito é uma visão totalmente diferente, totalmente moderna do professor de educação física como promotor de saúde. Ok? Correto, justamente. Então a gente vai estar trabalhando a promoção da saúde dessa pessoa e a prevenção de doenças, né? Então a gente vai pegar a pessoa que de repente é uma diabética ou hipertensa, a gente vai promover a saúde dela. A gente vai manter a manutenção da saúde. Cardiopata, liberado pelo cardiologista, vai fazer atividade física sim, por que não? Né? Então é muito importante a pessoa ter a consciência de não ficar inércio, parado. É você manter a sua saúde em dia. E essa é uma proposta muito boa, doutor Liano. Eu dou os parabéns. Inserir o profissional da educação física no SUS é uma proposta muito boa e eu acredito muito nessa proposta. Então, além disso, eu gostaria de também citar alguns exemplos, como nós tínhamos conversado, de alunas minhas que passaram por um AVC, por exemplo, e depois que passaram a se exercitar, eles tiveram um quadro de saúde geral bem melhor. Posso citar esse exemplo? Claro, então, à vontade. Eu tenho uma aluna de 70 anos que ela sofreu um AVC, aí depois ela foi medicada, graças a Deus ela só teve algumas sequelas, né, da marcha, da sua capacidade funcional e passou por uma reabilitação da fisioterapia, que também é importante, também é uma equipe. Integração do fisioterapeuta com a sua educação física. Ela passou passou pelo médico, reabilitação com a fisioterapeuta e depois ela ficou apta para iniciar um programa de exercício físico. Não vou citar o nome agora, mas ela chegou na minha turma, eu fiz uma avaliação com ela, ela tinha uma marcha, o problema da marcha, né, bem lenta, além de uma mobilidade articular, não tinha sua amplitude máxima. Depois de 3 meses, eu senti tanta alegria que ela teve uma melhora considerável.
ela passou a fazer uma caminhada, não tão rápida, é claro, mas uma melhora considerável da marcha, né? Porque a pessoa teve uma AVC, teve o seu quadro da capacidade funcional bem diminuído. Por exemplo, ela não conseguia amarrar o sapato, ela não conseguia fazer uma amplitude de braço até a linha do ombro, mas depois a gente fez um trabalho de marcha para ela, com ela, trabalho de exercícios para membros superiores e, graças a Deus, ela teve uma melhora considerável. Alguma pergunta? Não, só um comentário. Sim. A Mara Oliveira colocou: eu participei de um projeto de aulas para a terceira idade e gostava muito de ministrar a aula para esse público. O exercício físico para esse público é uma prevenção para vários tipos de doenças, principalmente para a depressão. Isso aí, né? Que a gente bate muito nisso. Agora, eu vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que várias pessoas gostariam de perguntar. Rodrigo, que aparelhos você poderia solicitar ao gestor público para um posto de saúde, para que você possa fazer o seu trabalho e a Mara Oliveira também fazer o trabalho dela como profissional de educação física? Sabe o que eu acho interessante implantar dentro das unidades de saúde? É chamar das academias ATI, né? No caso, academias da terceira idade. Só no nome, mas essa academia não é voltada só para a terceira idade, ela é voltada para todas as idades. Então mudar para o nome, Academia Isso, da Saúde. Academia da Saúde, justamente, onde o senhor abordou de forma exemplar. Não vai estar só assistindo o idoso, mas também a criança, o adolescente, o jovem, o adulto e o idoso. São exercícios, nessa academia, ela é composta de aparelhos onde trabalha o condicionamento físico, né? Então tem um elíptico, tem uma bicicleta, e além de exercício, esteira, além de aparelhos também, no qual trabalha membros, a força de membros superiores e inferiores, que também é muito importante, porque tem a galera, por exemplo, que quer emagrecer. Só vou correr. Claro que não, é uma dobradinha, exercícios de força combinado com exercícios aeróbicos. Então, essa academia da saúde, ela não está só para assistir o idoso, mas são usuários do SUS, que pega desde a criança ao idoso. Então, são aparelhos que para todas as idades. Além do professor de educação física, que no dia a dia, conforme a gente sabe na nossa classe, a gente se vira nos 30, a gente improvisa. Então, com materiais simples, por exemplo, cone, bambolê, cabo de vassoura, a gente cria aulas que podem ser trabalhadas desde a criança, trabalhando a psicomotricidade, ou até o idoso, o adulto hipertenso. Então, a gente pode se virar nos 30 utilizando materiais complementares e também esses aparelhos de força, de equilíbrio, tudo isso é incluído na Academia da Saúde. Uma pergunta: como é que você vê, por exemplo, eu como médico, Sim. faço um encaminhamento para um determinado paciente, para que ele faça atividade física, esteira, 1 hora por dia. Qual é a possibilidade desse cidadão realmente fazer essa atividade física? Bom, por experiência própria, né? Tem pessoas que só ingressam no programa de exercício físico só quando o médico manda. Olha, eu estou aqui porque o doutor mandou eu fazer exercício físico para baixar a taxa do colesterol, do triglicerídeo, os meus níveis de açúcar estão elevados. Aí chega lá, nós vamos fazer primeiramente, nós vamos pedir o atestado médico, emitido pelo médico, depois vamos fazer uma avaliação física. Mediante essa avaliação física, nós vamos fazer um programa de exercício físico personalizado para aquela pessoa. De repente, essa pessoa ficar 1 hora na esteira é muito tempo, mas o que a gente faz? A gente vai determinar, por exemplo, 10, 15 minutos, um pouquinho, depois a gente vai trabalhar um pouquinho de exercícios de força, então sempre combinando exercícios aeróbicos e de força. E tem sempre a individualidade biológica, cada pessoa é diferente da outra. Então quer dizer, vamos supor que a minha mãe é hipertensa e o meu pai também é, mas depende do grau da hipertensão de cada um. Então, para determinada pessoa eu posso trabalhar de uma forma, para outra pessoa eu trabalho de uma forma totalmente diferente. Então a gente tem que enquadrar o programa de exercício físico de acordo com cada pessoa. Eu tenho uma ideia. Sim.
que é o seguinte, nos Estados Unidos, alguns lugares, né, algumas instituições, eles têm bicicleta ergométrica, esteira dentro do próprio hospital. Por quê? Porque eles sabem que eles não fazem. Por isso que eu te fiz a pergunta, qual é a taxa de pessoas que procuram por indicação médica, né? Então, você tem lá os remédios da pressão, a receitinha, você pega lá, hoje, devido à pandemia, uma receita dura 5, 6 meses. Às vezes você vai lá e pega remédio para 2 meses. A pergunta é, acabada a pandemia, uma proposta que seria, você vai pegar mensalmente aquela receita, mas você só pega se você é hipertenso, diabético e não faz atividade física, você não pega aquela receita. Você tem que pegar com aval do professor de educação física. Por quê? Porque a pressão sistólica e diastólica, principalmente diastólica, ela baixa muito com a atividade física. Então a chance de você infartar, ter um AVC, ocupar uma vaga numa emergência, principalmente em municípios que não têm um hospital, né, público, ele se faz necessário. Então você tem um município carente, por exemplo, Belfor Roxo, né, não tem hospital. Aquele hospital do Joca não é um hospital, é uma clínica bem grande, não é um hospital. Então o cara vai ali com AVC hemorrágico, ele vai ser transferido para um hospital que tem neurocirurgião, né? O indivíduo que infarta no hospital do Joca, a chance dele vir óbito é grande. Então você tem um hospital que você tem que ter um serviço coronariano, você tem que ter uma estrutura para receber o infartado. Então, se a gente consegue evitar um infarto, se a gente consegue evitar o AVC, a gente está desafogando o sistema de saúde e está dando uma vida de qualidade para esse cidadão. Então nós temos uma arma, é a receita. A receita, se você faz atividade física, o professor libera para você pegar a receita. Interessante, boa E ideia. você teria que ter, redimensionar as unidades de saúde para que você tenha um salão, não precisa ser muito grande, mas que tenha esteiras, quem pode fazer esteira, tem gente que não pode, tem artrose no joelho, então vai fazer esteira, ou vai fazer bicicleta. Então, o profissional tem que se dedicar ali ao paciente. Então, você faria isso. O paciente, muitas vezes hipertenso, diabético, ele precisa do profissional de educação física. É uma necessidade, hoje em dia, pelos estudos médicos, necessário. Hoje, o profissional de educação, o gestor público que pensa que isso é gastar dinheiro à toa, está enganado. Ele está ultrapassado, ele tem que ser retirado do poder e colocar pessoas com pensamento moderno para que você absorva conceitos modernos. Não pode mais continuar pensando arcaicamente, não se atualizar. Então você vê muito gestor público, prefeito, secretário de saúde, pensando no passado, no século XIX, com a medicina do século XX. Hoje é a medicina do século XXI. E hoje a medicina do século XXI necessita de profissionais, todos, principalmente incorporar um conceito novo, que é a educação física nas unidades básicas de saúde, só para vocês terem uma ideia. Além disso, doutor, é muito importante também a gente entender que quando a gente trabalha a promoção e a prevenção da saúde dentro do setor público, há a diminuição dos gastos públicos, né? Diminui com a internação, com isso. Uma neurocirurgia. Quanto custa uma neurocirurgia? Então, quanto custa financeiramente e quanto custa emocionalmente para a família? O cara com AVC hemorrágico, dias até vir a falecer, né? Exatamente. Complicado. É muito importante as pessoas terem esse entendimento que investir, por exemplo, num programa de exercício físico dentro da saúde é um investimento lá para frente. A longo prazo a gente vai estar tratando dos idosos do futuro. Né? Quando a pessoa se insere num programa, por exemplo, da Academia da Saúde, o adolescente, o adulto, ele vai se tornar uma pessoa mais ativa numa idade mais avançada. Então é muito importante e é bem interessante essa proposta de integrar o professor de educação física no SUS e a ideia da equipe multidisciplinar.
né? Certo. Então, faltam poucos minutos para terminar a nossa live. As perguntas podem ser feitas ainda, dá tempo. Faltam 8 minutinhos. Professor Rodrigo e eu aqui. Não esquecerem de colocar no seu status do Facebook, né? Não deixar de compartilhar lá no WhatsApp, né? No Instagram. É importante vocês estarem compartilhando essas ideias boas para um futuro de um país melhor, um país em que pensa a saúde pública. Tivemos na semana passada o professor, o nosso odontólogo, Dr. Júnior, que falou sobre a parte de odontologia no serviço público. Hoje nós temos o Rodrigo, profissional de educação física. Semana que vem teremos a Adriana, a psicóloga, falando sobre vários problemas emocionais. Vai ser uma live muito boa na semana que vem, dia 6 de agosto, né? E encerrando, eu gostaria de dizer que estamos no final de julho e uma ideia que se tem hoje em dia é colocar no calendário escolar a lógica dos meses. Cada mês tem uma proposta e eu vou vir falando para vocês sobre as propostas de calendário de lutas por saúde pública de determinadas patologias. Esse mês de julho falou-se sobre as patologias virais e câncer ósseo. Agosto nós vamos falar sobre algumas coisas de interesse de vocês. Então, as coresinhas nos calendários escolares para o aluno saber qual é o mês de luta daquela patologia. É muito importante você levar esse sentimento para a criança, para o jovem. Olha, esse mês, por exemplo, nós tivemos o junho vermelho, foi o mês de doação de sangue. Muito legal, entendeu? Então, essa questão de você poder doar sangue, todo mundo quer receber sangue, mas ninguém quer doar sangue, Rodrigo. Né? Eu dou sangue todo ano no mês de fevereiro, que é o mês do meu aniversário. Quando você doa sangue, na verdade você está doando a esperança para alguém que não tem cor, não tem sexo, não tem nada. Né? Então é uma coisa, é um amor que você doa. Doar sangue é doar amor, não importa se é criança, idoso, mulher, homem, ou de qualquer religião, ou de opção sexual religiosa. Né? Então, eu quero agradecer a você e as suas considerações finais sobre a educação física na saúde pública. Bom, doutor Nilton, primeiramente, obrigado pelo convite e também agradeço em nome dos profissionais de educação física essa ideia que o senhor tem de abraçar a nossa categoria e incluí-la nas unidades de saúde, no SUS em geral, e é muito importante a gente ter essa consciência de que a atividade física faz bem para o corpo e para a mente. Então, muito obrigado por tudo. Eu que agradeço. Agradeço a todos que estiveram presentes nessa live. Ela vai continuar sendo reproduzida e as perguntas poderão ser feitas. Depois o Rodrigo dá as respostas. E muito obrigado. Espero que vocês tenham uma boa noite. Uma noite tranquila, com muita paz aí, muita esperança. Até breve, se Deus quiser.